Meus queridos irmãos, boa tarde, graça e paz. Vocês estão muito bonitos, que bênção, glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 5, para nós concluirmos a nossa breve série de mensagens nessa carta que tem falado tanto ao meu coração. Eu espero que de forma semelhante também possa estar falando ao seu coração. O irmão Leandro agradeceu ao Senhor pelo tempo de adoração que nós temos. E eu também gostaria de agradecer muito a Deus por uma bênção alcançada pelo nosso irmão Leandro, que me deixou muito orgulhoso. Ele foi aprovado em um concurso público para submeter a uma nova fase na sua vida profissional, o que me deixou muito feliz. Que Deus lhe faça prosperar e que você tenha uma carreira brilhante, meu irmão, em nome de Jesus. Isso me deixa muito feliz, não apenas pelo fato de se tratar de um irmão muito amado, que é o Leandro, seminarista da igreja, mas pelo fato de que isso prova o meu ponto, qual seja, que é plenamente possível, irmãos, nós sermos crentes, santos, apaixonados por Jesus e inteligentes. Eu venho numa geração em que nós tínhamos que escolher, ou você era crente ou era inteligente. Agora, graças a Deus, a perspectiva mudou, nós podemos ser crentes e inteligentes. Deus é maravilhoso, não é? Graças a Deus. Algumas pessoas preciosas que nos visitam aqui, o nosso irmão Nazário, cumpriu a palavra dele e trouxe o Natan, um amigo muito querido, ladeado da sua família, da sua esposa. Há outras pessoas que nos visitam como a família da nossa irmã Estela. Seja muito bem-vindo, meu irmão, ouvi muito falar a respeito do Senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui, que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Natan, do pai e da mãe de Estela, dos familiares que estão aqui acompanhando, eu saúdo todos os demais que nos acompanham, que nos visitam. Que Deus lhes abençoe muito, em nome de Jesus. Há alguns que nos acompanham pela internet, que Deus possa falar ao coração de vocês da mesma forma. Amém? Vamos lá, primeira epístola de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 13, e com isso concluímos a nossa série de exposições nessa carta, que foi como que um presente do Senhor ao meu coração. Veio em um tempo muito oportuno, e eu fui ricamente abençoado, irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida ao que não pecou para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Que o bom Deus, por meio da sua graça e misericórdia, possa propor a sua rica palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do nosso querido irmão Leandro, mas eu gostaria de orar um pouco mais, irmãos, com vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente o Senhor, e é com muita alegria, ó Deus, que nós subimos até esse local público de adoração para rendermos graças a Ti. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, assim como já tem falado, por meio da leitura que fizemos, das orações que proferimos a Ti, dos louvores que elevamos à Tua gloriosa presença. Meu Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós e aplica a Tua palavra preciosa ao nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, à luz das Sagradas Escrituras, voltarmos aos nossos lares felizes, em razão de que obtivemos aquilo que viemos buscar nesse lugar. Seja misericordioso para conosco, Senhor, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, meus irmãos, o apóstolo João, ele segue com a sua miscelânea de conselhos, e nessa segunda metade do capítulo 5, ele começa falando a respeito da certeza da vida eterna que nos foi compartilhada por Cristo Jesus. João compartilha conosco um dos motivos pelos quais ele escreveu essa carta. Na porção inicial do verso 13, ele diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Eu dizia para os irmãos que têm acompanhado essa série que um dos motivos pelos quais essa carta ela é muito apropriada, ela é muito cara ao meu coração, tem a ver com o fato de que João ele fala de verdades poderosas, preciosas, de maneira muito simples. Eu dizia em domingos anteriores que eu lia esse capítulo 5, sobretudo no princípio da minha fé, quando eu não reunia ainda condições de elaborar boa parte das doutrinas que são nossas, que são evangélicas, que são caras ao nosso coração, em razão de ser neófito, de estar dando ainda os meus primeiros passos na fé. E eu queria comunicar alguma certeza ao meu coração de que de fato eu estava seguro em Cristo, de que estava tudo bem, ainda que nesse momento eu não soubesse definir o que seria justificação, propiciação, substituição penal, essas doutrinas soteriológicas que são mais próximas de nós. Aí vem o João, e ele diz assim: eu tenho escrito essa carta para que você tenha certeza que possui a vida eterna. Você percebe como é algo escrito para alguém que se encontrava numa condição semelhante à minha? Mas é tudo que eu quero até hoje. Eu quero ter certeza que eu estou gastando a minha vida, que eu estou vivendo os melhores anos da minha única jornada na Terra, o espaço de uma vida, naquilo que efetivamente faz sentido. Eu quero ter certeza que no final há um Deus precioso que me aguarda, o seu galardão estará lá também, junto com Ele, para abençoar a minha vida, assim como eu quero ter certeza que o caminho no qual eu estou agora vai me levar até a presença dEle. Então vem o João e diz: eu tenho escrito essas coisas para que você saiba que possui a vida eterna. Então nós perguntamos a João: João, como nós podemos ter certeza que temos a vida eterna? Quem, em último caso, possui a vida eterna? Então ele responde no verso 13, de uma maneira simples, irmãos, mas devia ser escrito com letras douradas. João diz: aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Eu quero convidar você, que talvez esteja ouvindo uma exposição das Escrituras pela primeira vez dessa forma, quem sabe você que me acompanha pela internet, você quer ter certeza que de fato você está seguro? Você quer saber de onde você saiu, aquilo que foi feito por você e para onde você vai? É isso que você deve fazer. Você precisa acreditar que em Jesus você possui a vida eterna. Mas é muito simples, irmãos, por vezes nós é quem elaboramos demais. João repete algumas vezes, neste mesmo capítulo 5, algumas verdades que são muito preciosas. Tudo que nós precisamos fazer para receber a vida eterna é acreditar com toda a força do nosso coração que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. No verso 1, João diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a seguir, no verso 12, ele fala de uma maneira tão cristalina que é impossível nós não depositarmos confiança. Ele diz, verso 12: aquele que tem o Filho tem a vida. Você quer ter vida eterna? Então venha para Jesus. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, que é conhecido por sua teologia profunda, hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós encerrávamos Romanos, e que jornada, hein, irmãos? Mas foi uma jornada preciosíssima. E o apóstolo Paulo, diferente do João, escreve sob uma outra perspectiva. Paulo era aquele teólogo robusto, elaborado, que falava de verdades grandiosíssimas da nossa fé. João era um teólogo tão precioso quanto, contudo escrever de uma maneira mais simples.
Todavia nós olhamos para Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, e a maneira com que Paulo escreve nos lembra muito a simplicidade do João. Eu gosto muito de Romanos capítulo 10. Eu tenho repetido muito esse texto. Paulo diz assim: você quer ser salvo? Então preste atenção. Romanos 10, 9. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Mas é magnífico, não é? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas eu amo essa passagem de Romanos. Ela lembra muito a simplicidade da primeira epístola de João. De modo que no capítulo 10, verso 13 de Romanos, Paulo não poderia tornar o que eu estou tentando repassar para vocês aqui mais simples do que ele fez. Paulo diz assim, Romanos 10, 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que verdade preciosa! O Charles Spurgeon, antes de ser o príncipe dos pregadores, certa vez, em uma noite fria de inverno, tentava vencer algumas ruas que o separavam de uma igreja onde um poderoso pregador estaria compartilhando o evangelho de Jesus Cristo. Só que a nevasca impediu Charles Spurgeon de chegar na igreja que ele queria. Então ele precisou se abrigar em uma igreja menor, onde um irmão querido, que não era tão elaborado quanto o pregador que Charles Spurgeon desejava ouvir, abriu o livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22, e o Spurgeon diz que por longos minutos, aquele irmão querido lia o texto e repetia a mesma coisa: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. E o Spurgeon diz que aquele homem incauto, se comparado aos grandes pregadores vitorianos da segunda metade do século XIX, dizia, olhando sinceramente para aquelas pessoas: você quer ter vida? Olhe para Jesus. É isso que o profeta Isaías diz: olhai para mim todos os confins da terra, porque eu sou o único Senhor e suficiente Salvador. E ele repetiu tanto aquilo que o Spurgeon conseguiu enxergar. E foi por meio dessa pregação singela que anos depois o Espírito Santo produziu aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Tudo que o garoto precisou fazer foi olhar para a cruz e encontrar salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para expiar os nossos pecados, afastar a ira de Deus de sobre nós e realinhar o nosso relacionamento com o Pai, esse tem a vida eterna. Que verdade magnífica! Então João avança. Como de costume, ele agora muda o assunto. No verso 13, ele fala a respeito da certeza que nós precisamos ter quanto à salvação que temos no Senhor Jesus. Depois ele fala a respeito de que nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus. Nisso também, João é diferente de Paulo. Se você estivesse lendo uma carta como Efésios, Romanos, as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, por exemplo, você ia perceber que Paulo ia escrever até esgotar o assunto. O João, ele fala de um assunto, e depois fala de outro assunto, aí retorna para um assunto que ele já havia mencionado, e segue avançando. É uma coisa maravilhosa, mas é muito precioso. Agora ele fala a respeito da confiança que nós precisamos ter na fidelidade de Deus. João nos lembra que o Deus Pai não seria injusto ao ponto de permitir que o Filho dele sangrasse daquela forma na cruz do Calvário para nos conseguir salvação e a seguir viesse a nos abandonar à nossa própria sorte. João procura nos lembrar que a graça que nos chamou no princípio será suficiente para nos manter seguros até o final. É aquilo que Paulo diz em outras palavras, por exemplo, em Filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo diz:
estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Descanse seu coração, você não vai ficar pelo caminho. Deus não vai largar a sua mão. Depois Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 32, esse aqui é favorito para mim, viu, irmãos? Romanos 8, 32, está escrito sobre as tábuas de carne do meu coração. Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos daria, junto com ele, graciosamente, todas as coisas? Ora, se ele nos deu o que havia de mais importante, o próprio filho, será que ele não vai nos dar água, comida, roupas, um teto para nos proteger? Meus irmãos, então João diz assim, no verso 14, com base nisso que eu falei até agora, João diz, verso 14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, olha o detalhe interessante, segundo a sua vontade, o que acontecerá? Ele nos ouvirá. Mas isso é encantador. João poderia ter dito assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos dará. João podia ter escrito assim, mas não seria tão bonito, na minha opinião. Eu acho que o fato do nosso Deus nos ouvir, para nós, deve falar mais fundo ao nosso coração do que o fato de que Ele pode nos dar alguma coisa. Você concorda comigo? Há muita gente boa por aí que não quer me ouvir, até porque eu sou insignificante. Quem iria gastar tempo para me ouvir? Eu não quero dizer que você é insignificante, mas há muita gente boa por aí que também não tem tempo para ouvir você. Mas aquele que criou o universo, no qual a nossa Via Láctea é só um grãozinho, aquele que criou o nosso sistema solar, e agora há poucos dias a gente viu o homem dando a volta na lua, não é? É uma coisa preciosa. Eu acho que a semelhança do que eu vivi, vocês ficavam repetindo a mesma coisa, era aquela espaçonave daquele tamanhozinho, arrodeando a lua, e a gente observando, e falando assim, não era, Edivaldo? Glória a Deus, mas que coisa, olha aquela cratera, glória a Deus, mas olha a terra, tão azul, tão magnífica, tão perfeita, glória a Deus. Certa vez um aluno do seminário chegou para o pastor John Piper e perguntou assim, pastor Piper, por que foi que Deus fez o universo tão grande? Aí o pastor respondeu, para mostrar que Ele é maior. É esse Deus que é maior que o universo que João está dizendo, se você pedir alguma coisa conforme a vontade dEle, Ele vai ouvir você. Mas isso é magnífico. O Salmo 116 é um dos meus salmos mais amados. E o autor do Salmo diz o seguinte, amo o Senhor, porque Ele me abençoa. Não. Amo o Senhor porque Ele me dá tudo o que eu peço. Não, também não é isso. Amo o Senhor porque agora eu sou cabeça e não cauda. Não, não é isso. Amo o Senhor porque agora eu tenho um sapato tipo tal para pisar na cabeça do demônio. Não, não é isso. Não é por isso que ele ama o Senhor. Sabe por que ele ama o Senhor? Ele diz, eu amo o meu Deus porque Ele me ouve. Isso é espetacular. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O autor do Salmo 116 estava vivendo uma tribulação tamanha. Ele diz, laços de morte me cercavam, e angústias do inferno se apoderavam de mim. A minha vida era tribulação e tristeza. O que fez a vida desse homem mudar? O fato de que Deus o ouviu. Ele livrou da lágrima aos meus olhos, da queda aos meus pés. Então ele repete, invocá-lo-ei enquanto eu viver. É isso que João está dizendo, que o nosso Deus nos ouve quando nós lhe pedimos algo, e nós devemos ter a certeza inafastável em nosso coração, de que aquilo que nós estamos pedindo, caso sirva para a glória de Deus, nisso nós seremos atendidos.
É o que Tiago diz em outras palavras: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Por exemplo, você está orando e dizendo: mas Senhor, o Senhor está vendo que eu preciso de um carro novo, olha para esse carro, eu preciso de um melhor. Aí Deus está olhando para você e dizendo: coisa nenhuma, você está precisando é de um coração, olha o tanto de gordura nesse teu aí, não é melhor que um carro? Aí Deus não te dá o carro, mas Ele tira a gordura do teu coração, você nem sabe. Depois de fazer o exame lá, está tudo bem. E você se diz assim: ah, mas Deus não me ama, Deus não me vê, eu pedi o carro, Ele não me deu o carro, Ele deu fulano, deu o Beltrano, não deu a mim, e Deus não me ama. Será? Mas será, irmãos? Há uns meses atrás eu fui com a Raíssa fazer um exame do bendito coração, o exame não foi dos melhores. Olha, mas puxa vida, Senhor, agora, né? Mas será que o Senhor não pode aumentar alguns anos aí? Vamos fazer um outro exame. E o outro médico fazendo o exame, né? E nós perguntávamos assim: e aí, doutor, o que é que o senhor acha? Como é que está a situação aí? Ele: rapaz, aqui aparentemente está, na medida do possível, tudo bem. Ah, irmãos, então você vê que muita coisa que você acha que é importante na sua vida de fato, não é tão importante. E aquilo que por vezes você nem para agradecer, é o que efetivamente possui importância na sua vida. Eu não trocaria um resultado satisfatório em um exame como esse em nenhum bem que o dinheiro poderia comprar, porque existem coisas que não podem ser compradas com dinheiro. Uma delas é o fato de que o nosso Deus nos ouve. Mas isso é sensacional. João dá um exemplo do que nós podemos pedir em oração, sabendo que o nosso Deus pode ouvir. Ele diz assim, verso 16: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, ele faz uma ressalva: não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, caso esse irmão não tenha pecado para a morte. Então João, ele nos dá uma explicação no final do verso 16: há pecado que é para a morte, e por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. João está dizendo que caso um irmão precioso, verdadeiramente regenerado pelo Senhor, cometa algum pecado, é nosso dever interceder por ele, sabendo que o nosso Deus nos ouve, para que esse irmão que caiu possa vir, pela graça do Senhor, ser restaurado. É dever da igreja, é missão da igreja, e é muito apropriado que nesse contexto em que João está dizendo, olha só, se você orar, Deus vai te ouvir. Ele poderia dar qualquer exemplo, ele poderia dizer assim: pede por melhor saúde, pede por melhores condições, pede para, sei lá, passar no concurso bacana igual o Leandro. Tudo isso é apropriado, irmãos, mas olha o exemplo do João. Logo após ter nos dito que se nós orarmos, Deus nos ouve, ele diz assim: então ora pelo teu irmão, mas ora pelo problemático, ora pelo chato, ora por aquela mala, porque Deus pode mudar. É uma bênção, né, irmãos? É maravilhoso. Contudo, existe um tipo de pecado que o Senhor não perdoa. Não é que no sangue de Jesus nós não encontremos poder para que esse pecado seja perdoado, mas ocorre que é um tipo de pecado que Deus preferiu não perdoar. É um ato soberano dele. Os nossos doutrinadores entendem que é o pecado da impiedade, da apostasia, quanto mais. É aquela pessoa que se levanta contra o Senhor Jesus para desacreditá-lo e que infelizmente passou um limite do qual ele não pode mais retornar. É o escarnecedor que faz pouco caso da palavra de Deus e que não se incomoda de ser condenado no final. Alguém que o Senhor infelizmente abandonou a sua própria sorte. João diz: para esse tipo de pecado, eu não digo que ore. Por quê? É porque Deus não ouve? Não, já foi dito que Ele nos ouve. Por quê? Porque Deus não tem poder para perdoar? É claro que Deus tem poder para perdoar. Então, por que não orar por esse tipo de pecador quanto mais? Porque aprove ao Senhor
não perdoar esse tipo de pecado. É um ato soberano dele. Por exemplo, na época em que Jesus pregava, por ocasião dos seus 3 anos de ministério público, havia alguns fariseus, alguns doutores da lei, que associavam os atos sobrenaturais que aconteciam na vida de Jesus com o inimigo. Razão pela qual Jesus disse: todo pecado que o homem cometer será perdoado, mas aquele que pecar contra a obra do Espírito Santo, para esse não haverá perdão nem nessa vida, nem na próxima. Por quê? Porque são pessoas que se levantam para falar mal daquilo que não entendem. E elas ultrapassaram o limite tal que o próprio Deus, que enviou o Filho para morrer na cruz por pecadores, tão vis quanto esses, está dizendo: mas esses aí chegaram a um ponto tal que eu não me digno, não me proponho a perdoar. Nesse momento todo mundo agora ficaria preocupado: mas meu Deus do céu, será que eu cometi esse pecado? Porque antes de me converter eu falava de pastor. Você falava de pastor antes de se converter? Deixa eu olhar para você aqui. Ah, mas eu falava da igreja, eu era muito mal, eu joguei pedra na cruz. Meu irmão, descanse o seu coração. Esse pecado, ele é vedado para quem ama Jesus. É impossível de ser praticado por quem é crente. Nós estamos falando de uma pessoa que foi abandonada à sua própria sorte, que não tem qualquer temor de Deus. Se só pelo fato de mencionar um pecado como esse, você não consegue nem piscar o olho aí olhando para mim, não se preocupe, você nunca vai cometer esse tipo de pecado, porque você é apaixonado por Jesus. E ainda que o seu coração fraqueje, Deus é maior que o seu coração. Mas isso é fabuloso, é João que diz isso, né? O John Bunyan achava que tinha cometido esse pecado, e ele vai retratar a sua experiência em um livro que, para mim, não há problema que você leia qualquer livro, mas eu não aconselho muito o novo convertido ler Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, porque é a luta do John Bunyan contra esse pecado. E ele estava lá na crise dele, não é? Mas, meu Deus do céu, há perdão para mim? Não há, porque o John Bunyan sofreu muito em razão da vida passada dele. Ele não fez nada de extraordinário, mas ele era um homem tão santo, e no período puritano, o pecado tinha que ser confessado de uma maneira tal que se tornou um fardo muito pesado para o Bunyan. Daí vem um peregrino, você entende? Daí vem um peregrino. Mas em Graça Abundante ao Principal dos Pecadores estava o John Bunyan louco: mas meu Deus, há perdão para mim em razão de tudo que eu fiz. Aí no final, para descansar o seu coração, ele encontrou perdão. Um homem cheio do poder do Espírito Santo, que produziu livros que têm abençoado a igreja até hoje. A Consciência Cristã, inclusive, está para publicar mais um livro do Bunyan, que vai abençoar muito a sua vida e a minha. Então, para você descansar o seu coração, assim como Bunyan descansou o dele, vem o João e diz assim: descanse seu coração, você não vai cometer esse pecado. Sabe por quê? Verso 18: porque nós sabemos. Eu quero que você memorize essa palavra: sabemos. Repita comigo: sabemos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Eu acabei de dizer que o pecado que não tem perdão é o pecado contumaz, é aquela pessoa que peca de uma maneira tal, que se levanta tão assintosamente contra o Senhor, que ele atravessa um limite do qual não há mais retorno. Para que você não fique preocupado com a possibilidade remota de vir a cometer um pecado como esse, João, que é o apóstolo do amor, diz assim: tenha certeza, saiba que quem nasceu de novo não vive pecando, porque ele não tem prazer no pecado. Por quê? É por isso que eu amo essa carta, irmãos, porque nunca depende de nós. Agora João poderia dizer: você só tem que fazer isso, aí já estava perdido, porque a gente já ia sair daqui dizendo assim: mas eu não consigo. Se João disser só: você não vai cometer esse pecado desde que você consiga segurar esse copo, a gente ia fazer uma fila aqui e todo mundo, não dá. A mente, né? Deve pesar 1 tonelada. Eu não consigo. Aí João fala assim: não depende de você, porque você não é nada, você não pode absolutamente nada.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aqui, irmãos, devia ser escrito com letras douradas: aquele que nasceu de Deus o guarda. O nosso Rei nos guarda, o nosso Senhor nos guarda. Aquele que sangrou por nós na cruz, é Ele quem nos guarda. E pelo fato dele nos guardar, o maligno não nos toca. Mas isso é extraordinário. Você concorda comigo? Não nos toca. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecado. Você precisa ter certeza disso. João diz: nós sabemos disso. Todo que é nascido de Deus não vive em pecado, assim como nós também sabemos que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Vem o verso 19, e a palavrinha importante aparece novamente. Se você gostar de grifar a sua Bíblia, eu não gosto de grifar a minha, talvez você goste de grifar a sua. Tem uma galera aqui que até pinta a Bíblia, a outra está com uma caneta de 4 cores, riscando até a Bíblia do marido. O pastor Euder faz uns grifos, não usa régua, não usa nada, irmão. Começa em cima, termina embaixo, escreve. Janeide do mesmo jeito. Meu Deus, irmãos. Na minha não tem nem orelha. Bonita. Verso 19. Sabemos, é a palavra importante. Sabemos. E olha o que o apóstolo do amor vai dizer. Eu lia isso com 17 anos, irmãos. Não tem como ter mais segurança, não tem como ter mais certeza. No Novo Testamento dos Gideões, aquele azulzinho. Sabemos que somos de Deus. É como se João dissesse: guarda isso no teu coração, está resolvido. Sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Mas é fabuloso. Sabemos, nós sabemos o que? Nós sabemos que somos de Deus. Agora olha para o verso 20, ela vai aparecer novamente, essa palavra é preciosa. João diz, também o que a igreja do Métis? Sabemos que o nosso Rei virá, nós o reconheceremos, Ele é o Deus verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, no Rei, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna, aleluia! O que nós sabemos, meus irmãos? Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Nós sabemos que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Nós sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. E nós sabemos que o Filho de Deus virá e Ele nos tem dado entendimento para reconhecê-lo, para servi-lo e para adorá-lo. E quando Ele finalmente chegar, nós estaremos preparados, com tudo em seu devido lugar. E é com base nisso que João diz, portanto, verso 21, o último verso, o que é que ele faz? Ele muda de assunto. Eu amo essa carta. Ele podia só fazer uma oração e dizer amém. Não tem tempo para mais nada. Aí Kícia, João vai e muda o assunto. Simples assim, porque ele quer. Quem está escrevendo a carta é ele, a carta é dele. Quem está sendo inspirado é ele. Depois de falar dessa maneira, está todo mundo emocionado. Agora vamos orar. O Leandro leu a oração do Paulo, terminando Romanos. Magnífica. Aí vem o João e diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E foi tomar um café. A impressão que nós temos é que ele falou tanto do Senhor Jesus. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Nós sabemos que agora somos propriedade dele, o maligno não nos toca. Nós sabemos que ele é o Deus verdadeiro, que ele virá. Nós estaremos preparados para isso. Então tenha cuidado. Não adore nenhum outro Deus. Cuidado com aquilo que você propõe ao seu coração. Aquilo que você ama pode se tornar um ídolo para você. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guarde o seu coração, preserve-o tão somente para Jesus.
Silencie todas as outras vozes e permita que Ele fale e fale poderosamente. Que em nosso coração, no espaço que é reservado para Deus, só exista o Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos guarde dos ídolos. Eu quero fazer algumas considerações e nós encerramos a primeira delas. João nos escreveu com o fim de nos certificar que nós temos a vida eterna. E eu creio que ele conseguiu fazer isso. Nós sabemos o que nós sabemos. Nós sabemos que todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Se você me acompanha pela internet, você não tem que saber quem foi o apóstolo João, não nesse momento. Você não tem que saber quantos livros possui a Bíblia, quantos no Antigo Testamento, quantos no Novo. Você não tem que saber nem porque existem 2 testamentos. Tudo vai se encaixar na sua mente no tempo devido. O que você precisa saber urgentemente é sobre essa rocha que você estará seguro. É o escudo protetor da sua alma eterna que te guardará do mal, o passaporte que te colocará no céu. É isso que você precisa saber urgentemente hoje, que todo aquele que crê em Jesus, este possui a vida eterna. Simples assim. Simples assim. Segundo ponto, mesmo sendo soberano e fazendo tudo conforme o secreto conselho da sua vontade, o nosso Deus nos diz algo muito importante. No final desse capítulo 5, ele diz: eu prometo a você, que sempre que você me procurar, eu ouvirei você. Mas isso é formidável, não é? Eu estou com isso na mente porque eu escutei uma pregação, há muito tempo atrás, eu ouvi o Dr. Shedd, de saudosa memória, dizendo que quando ele ia caminhar, ele colocava sermões para ouvir, e agora eu estou com esse hábito, que era nada mais, nada menos, que o hábito do Dr. Shedd. E essa semana eu estava ouvindo uma pregação, e o pregador ficava repetindo isso, que é extraordinário saber que o nosso Deus nos ouve. Ai, irmãos, Deus nos ouve. Deus nos ouve. Eu poderia passar a noite inteira repetindo que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Em terceiro lugar, se você foi alcançado pelo maravilhoso evangelho da cruz ensanguentada de Jesus Cristo, saia por essa porta quando esse culto solene terminar de cabeça erguida, porque aquele que é nascido de Deus, Ele o guarda, e o maligno não. Mas é maravilhoso, não é, irmãos? Você anda de cabeça erguida. O perasmós, o tentador, o inimigo das nossas almas, ainda que ele ruja como o leão, ele não pode nos tocar, porque nós temos um rei, porque nós temos um Senhor, e Ele é fiel. Ele é fiel, não é verdade?